Nossa leitura da carta de Pedro hoje chega ao terceiro e último capítulo. Venha ler a Bíblia comigo. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Neste terceiro e último capítulo da segunda carta, Pedro está dizendo que ele escreve para que os irmãos se lembrem de coisas importantes. Ele diz que fez isso na primeira carta e é isso que ele tem feito também na segunda carta. Ele escreve para que os irmãos permaneçam firmes, para que os irmãos pensam em como devem viver e no que devem olhar. E aqui ele está dizendo que devemos olhar para Cristo e para sua promessa de volta e termos certeza de que Ele voltará. Ele está direcionando o olhar dos seguidores de Jesus para o céu, para o real tesouro, e dizendo que tudo aqui vai passar. Ele traz elementos da volta de Cristo, diz como algumas coisas serão, mas ele faz isso para colocar os nossos olhos na esperança da vida eterna com Deus. Ele diz que nós devemos olhar para isso e que nós devemos pensar agora, aqui nessa terra, como vivemos, porque a nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está em Deus. É isso que veremos então aqui. Eu convido você a voltar comigo para a carta, como sempre fazemos, para olharmos o texto e enxergarmos essas revelações fantásticas de Deus para a minha vida e para a sua vida.
Pedro diz que esta é a segunda carta e que em suas cartas ele procura lembrar e despertar a sua mente com lembranças. Ele quer despertar com lembranças a sua mente. E por que a nossa mente deve ser despertada? Para que a gente se lembre, recordeis das palavras dos profetas, das palavras do Senhor Jesus e das palavras dos apóstolos que ensinam sobre Jesus. E os profetas pregavam sobre o Salvador, sobre Jesus. Então nós temos que ter a mente despertada para lembrarmos da Bíblia, para lembrarmos do que os profetas pregaram e do que os apóstolos pregaram, entendendo que Jesus é o centro desta mensagem. E ele quer nos lembrar do que Jesus disse, levando em conta que escarnecedores que andam segundo os seus escárnios, que andam segundo a sua própria vontade, segundo as suas próprias paixões, eles colocarão em dúvida as palavras de Jesus. Eles dirão assim: cadê a promessa de Jesus? Ele não prometeu que viria? Mas ele não veio, desde que os pais dormiram, desde Abraão, desde os primeiros pais, tudo continua igual. Todas as coisas permanecem como desde o princípio. Tudo continua igual. Então será que Jesus vai voltar? Será que a palavra de Jesus é verdadeira? Será que o ensino dos apóstolos é verdadeiro? No capítulo anterior ele já falou sobre falsos mestres. E aqui ele pega um ponto específico que os falsos mestres colocarão em xeque. Os falsos mestres duvidarão das palavras de Jesus e colocarão dúvida na cabeça dos fiéis sobre as palavras de Jesus. E eles farão isso dizendo que tudo vai continuar normal, fique tranquilo, Cristo não vai voltar. É interessante como a Bíblia sempre está colocando os nossos olhos na vida eterna, os nossos olhos em Cristo, os nossos olhos no tesouro eterno, o nosso coração num tesouro que não é guardado nessa terra. E os falsos mestres sempre querem voltar os nossos olhos para aqui e para o agora. A pergunta dos falsos mestres é: o que você quer agora? Eles estão preocupados em te oferecer o que pode te satisfazer agora, porque você pode então segui-los, pagá-los, beneficiá-los também agora. Os falsos mestres não gostam de pregar sobre o céu, sobre a vida eterna. Tanto que eles põem em xeque as promessas de Jesus sobre o céu. E é isso que Pedro está dizendo aqui. E eles fazem isso porque, eles não se lembram de que, sim, como eles estão dizendo, sempre houve céus e terra. Mas lembra de uma coisinha: a terra surgiu da água e através da água, mas ela surgiu pela palavra de Deus. Mas também pela palavra, ou seja, pela palavra, também foi destruída. O mundo daquele tempo, o mundo dos dias de Noé, foi afogado em água. A mesma palavra que criou, a mesma palavra destruiu. Deus cria todas as coisas pela sua palavra e também por sua palavra comanda a destruição, comanda a consumação. Então não devemos duvidar da palavra de Cristo, de que Ele voltará e de que haverá novo céu e nova terra, que todas as coisas serão feitas novas, porque os céus que agora existem, pela mesma palavra, a mesma palavra que criou todas as coisas e destruiu pelo dilúvio, por essa mesma palavra virá fogo. E os céus que agora existem e a terra, os céus e a terra, eles estão sendo entesourados para o fogo. Eles estão sendo reservados para o fogo. Nós estamos guardando, preservando, cultivando, melhorando, aprimorando, sim. Mas tudo isso um dia será destruído. Estão sendo guardados, entesourados para o fogo. Estão reservados para o dia do juízo. Estão reservados para ser destruídos junto com esses homens ímpios. A cena de destruição é certa. E ele diz que os falsos profetas ficam duvidando porque já passou muito tempo. Então tem uma coisa ainda que deve ser lembrada. Versículo 8.
Há, todavia, uma coisa que não deveis esquecer, deve lembrar, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele falou que voltará e voltará, não importa se passa 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, ele voltará. E ele não está demorando mais do que devia, ele não está retardando, como alguns dizem que ele demorou demais. Ele não veio ainda porque não é hora de vir, e virá no tempo certo. E Pedro demonstra que o fato dele não ter vindo, ao contrário de que ser demora, como alguns acham, demonstra a paciência, e a paciência para conosco. Ele está sendo paciente. Ele não quer que nenhum se perca. Ele quer que todos os filhos deles cheguem ao arrependimento. E aqui é um assunto muito interessante. Certamente você entende que Deus te escolheu. Eu me lembro desde a infância da minha igreja de uma cena que era muito comum ver quando as famílias pediam oração pelos filhos desviados. Às vezes irmãs tinham a oportunidade, davam testemunho na igreja, pediam oração pelos filhos e falavam o seguinte: meus filhos não estão aqui, mas meus filhos são escolhidos de Deus, eu sei que eles vão voltar. Alguns até acrescentavam: não sei se voltam pelo amor ou voltam pela dor, mas eles são de Deus e um dia eles se entregarão a Deus, então orem pelos meus filhos. Nós temos certeza que Deus nos escolheu. Quando é que Deus escolheu? A Bíblia nos diz que Deus escolheu os seus eleitos antes da fundação do mundo. Olha o texto de Efésios aqui, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha o versículo 4, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Considere isso, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Como é que ele poderia ter voltado há 200 anos atrás? Já imaginou? Se ele volta nos dias dos primeiros apóstolos, como é que fica você? Deus é paciente e tem conduzido a história até que todos os eleitos deles, os filhos dele, nasçam, até que ele se revele a estes filhos e os chame, e os filhos então sigam como ovelhas seguem o pastor, que conhecem a voz do pastor, as ovelhas dele conhecem a voz dele. Deus põe a sua paciência trabalhando até que todos os filhos e filhas dele cheguem ao conhecimento dele. Você tem certeza que Deus te escolheu? Você já pensou que Deus pode ter escolhido o seu neto que não nasceu? Deus pode ter escolhido meus netos, meus bisnetos. E Cristo não voltará até que eles nasçam. Isso é graça de Deus, isso é paciência do Senhor. E graças a Deus que Ele põe sua paciência nisso. A paciência de Deus é salvação para nós e não perdição. Nós viveremos eternamente com Cristo, porque Deus pacientemente esperou que nascêssemos, esperou que conhecêssemos a Ele, esperou que reagíssemos ao chamado dEle, ao toque dEle. Ele nos acordou, nos despertou e graças a Deus por isso. Cristo não voltou ainda porque o número dos eleitos de Deus ainda não está completo. Nós vemos em Apocalipse essa conversa entre Deus e os que já morreram, dizendo: espere completar o número. Então é o contrário de demora, é paciência. Ele sabe todas as coisas, controla todas as coisas e está pacientemente conduzindo tudo para que nenhum dos filhos dele fiquem para trás. Mas ele virá, e virá como um ladrão esse dia, virá inesperadamente. Nesse dia vai ser terrível, os céus passarão, vai ser um estrondo enorme, todos os elementos se desfarão por fogo. A terra, as obras que nela existem, tudo será atingido e consumido. Tudo passará, tudo. Eu construo coisas, você constrói coisas. Nós fazemos planos e nós temos que trabalhar, conduzir a nossa vida, mas num dia normal, inesperadamente, sem prévio aviso. Assim como você não espera um ladrão, dessa mesma forma, Cristo voltará, Cristo se apresentará
E todas as coisas dessa terra, dessa existência, desse nosso céu que nós vemos, desse nosso espaço, tudo será consumido, tudo se desfará. Porém, eu quero que você entenda que a criação de Deus não será aniquilada. Tudo se desfará, mas todas as coisas são feitas novas. E o fogo, em toda a Bíblia, tem essa função. Olha comigo o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. João Batista está dizendo no versículo 10 que o que não produz bom fruto é cortado e lançado no fogo. Então o fogo consome as coisas improdutivas, as coisas ímpias. Depois ele diz que ele batiza com água para arrependimento, versículo 11, mas que depois dele vem quem é mais poderoso que ele, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E olha o que esse fogo faz. O versículo 12 diz que Jesus tem na mão dele uma pá. E ele vai limpar a plantação, limpar completamente. Ele vai recolher o trigo no celeiro e a palha, o que é inútil, o que é vazio, será queimada com fogo inextinguível. Então ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Ele recolhe o trigo e batiza com o Espírito Santo, e ele batiza com fogo, queimando toda iniquidade, tirando, expurgando. Esse fogo que já é pré-anunciado, dizendo sobre Jesus, é o fogo do qual Pedro fala aqui também. Um fogo que limpa, que consome a impureza. Toda impureza será queimada. A Bíblia sempre nos diz que o diabo, os seus anjos, estão reservados para o lago de fogo. Os ímpios irão com ele. Toda a impureza desse mundo será queimada, será aniquilada sim, mas a criação de Deus permanecerá. E já que sabemos que todas estas coisas, então, serão assim desfeitas, elas vão passar, como devemos viver? Devemos viver como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, apressando isso que vai acontecer. Quando fala apressando, nós não temos como fazer acontecer mais rápido, mas temos que fazer a nossa parte nesse trabalho. Nós vimos que Cristo voltará assim que os seus filhos nascerem e conhecerem a mensagem dele. O nascimento dos seus filhos não está na nossa mão. Isso é uma coisa que Deus conduz conforme a história anda. Mas está na minha mão e na sua mão, sim, fazer com que mais e mais pessoas conheçam a palavra que salva, a palavra que dá vida, a palavra que transforma. Então nós temos que anunciar o Evangelho a toda criatura, porque não virá o dia do Senhor antes que esse Evangelho continue sendo pregado. E geração após geração, esse Evangelho precisa alcançar toda criatura. Essa é responsabilidade minha e responsabilidade sua. E embora tudo isso vá passar, nós, porém, nós esperamos novos céus e nova terra. E esperamos à toa? Não, esperamos porque essa promessa é de Jesus. E nesse novo céus e nova terra chega de injustiça. Neles habita a justiça. Haverá o dia final. Tudo aqui passará, esse sistema se destruirá, esses elementos se queimarão, os céus que vemos e a terra passarão. Mas a nossa esperança está na justiça eterna, a nossa esperança está no novo céu e nova terra, na vida eterna com Deus. E já que eu espero a vida eterna, novo céus, nova terra, posso então andar de qualquer forma aqui? Nada disso, olha só, se empenhe, se esforce, preste atenção para que Deus ache você em paz, sem mácula e irrepreensível, perfeito. E eu entendo que aqui é o centro dessa mensagem. Por que ele está dizendo que Cristo voltará? Por que ele está dizendo que os céus e a terra passarão? Porque ele quer que você não caia na conversa dos falsos mestres, para que você viva como um filho de Deus, para que quando Cristo volte, ele te ache em paz. Você já pensou nisso? Em paz. Será que Cristo me acha em paz e Cristo te acha em paz? Você já percebeu como é muito fácil perdermos a paz? Muito fácil. Hoje, se você olhar nas redes sociais,
as pessoas perdem a paz por qualquer coisa. Uma opinião divergente na política é o suficiente para desfazer laços de amizade, laços de irmandade, laços entre pais e filhos. Cadê a paz? Nós devemos ser encontrados em paz. Quantas razões bobas nas igrejas fazem as pessoas perderem a paz? Quantas razões bobas na sociedade fazem as pessoas perderem a paz? Infelizmente, nós estamos mostrando que amamos mais a nossa própria opinião do que o nosso irmão. Infelizmente. Quando eu tenho uma opinião sobre uma coisa e meu irmão tem outra opinião, eu amo mais a minha opinião do que a vida dele. E estou disposto a perder a vida dele para manter a minha opinião. Você já imaginou que a razão de não mantermos paz está ligado ao pecado, está ligado à vaidade, está ligado ao orgulho? Esta é a razão. Que Deus te ache em paz. Que você tire toda sujeira, toda mácula, toda mancha. Que em paz você tire toda mácula, toda mancha e seja achado perfeito, irrepreensível. Entenda que a paciência de Deus é para te salvar. A longanimidade é salvação, tem ela por salvação. Deus é mais paciente comigo, com você, do que eu e você somos com os nossos irmãos, infelizmente. É tão difícil manter a paz, mas se esforce para isso. E Pedro está dizendo aqui, a partir do versículo 15, que Paulo escreveu sempre sobre essa paciência de Deus. Ele ele escreve em todas as suas epístolas e diz que as epístolas de Paulo podem ser um pouco difíceis de entender e por isso alguns as deturpam. Os ignorantes e instáveis deturpam as epístolas dele porque tem coisas difíceis de entender, mas esses ignorantes deturpam tudo, todas as demais escrituras, fazem isso para a destruição. Olha o versículo 4 de Romanos 2. Você despreza a riqueza da bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. Aqui um exemplo dos escritos de Paulo que fala que a bondade, a paciência de Deus é o que nos conduz ao arrependimento. Então devemos olhar para as promessas de Cristo, para a promessa da volta do Senhor, entendendo que é verdade, acontecerá, a terra será sim destruída, esse sistema passará, o fogo purificará, haverá novos céus, nova terra, Cristo voltará. Os nossos olhos não podem estar presos a essa terra, o nosso coração não pode estar preso às coisas desse mundo. Nós temos que olhar para Cristo, nos apegar à promessa dele de que ele voltará. Só que essa promessa tem que nos fazer viver aqui nessa terra da melhor forma possível. Nós temos que amar como Cristo ama. Cristo deve achar-nos em paz. Cristo deve achar-nos sem sujeira, sem mácula. Cristo deve achar-nos irrepreensíveis, andando como Ele, amando como Ele e entendendo que Ele não voltou ainda porque a paciência dele nos salva. Temos que estar firmes nisso e com atenção, com cuidado. Pedro está terminando sua carta dizendo o seguinte: Vós, pois, amados, já estão prevenidos de que as pessoas duvidarão de Deus. Então tomem cuidado para que vocês não sejam arrastados pelos erros dos insubordinados, para que vocês não caiam dessa firmeza. Tome cuidado, preste atenção. Pedro está dizendo que este mundo e os falsos mestres farão você colocar o seu coração em tudo aqui dessa terra. Farão você depender, sonhar, desejar, estar cada dia mais ligado a esse sistema. Farão você amar cada vez mais o seu próprio ego, a sua própria vaidade. Farão você amar cada vez mais as coisas dessa terra, justamente porque elas te dão orgulho. Porque você pode acumular riqueza, se mostrar mais forte, mais poderoso, se mostrar o mais sábio, se mostrar o mais astuto, se mostrar o mais rico. Nada disso adianta. Não é aí que o seu coração tem que estar. Você tem que olhar para Cristo e fazer a vontade de Deus. Você tem que trabalhar para que o Evangelho seja anunciado, propagado, para que mais e mais pessoas conheçam o Deus Salvador. Você foi chamado para isso. Você tem que se concentrar nisso.
Você tem que amar a Deus, amar o céu, amar a volta de Cristo, mais do que qualquer coisa dessa terra. E tome cuidado com isso. Não ame esse mundo mais que a Deus. Não caia nos erros desses insubordinados, desses falsos mestres. Ao invés disso, cresça na graça, cresça no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O remédio apresentado para não cair no erro dos falsos mestres, para não cair no erro da pregação desse mundo, é conhecer a Deus, é crescer na graça de Deus, é crescer no conhecimento de Deus. Faça isso, se afirme em Deus, ao invés de ficar acreditando no que um no outro diz, ao invés de ficar seguindo falsos mestres, ao invés de colocar o seu coração nas coisas dessa terra. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esse nosso Senhor seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Que Deus te ajude, que Deus te conduza, para que neste mundo tenebroso você possa continuar olhando para Cristo. Tudo vai fazer você olhar para si mesmo, para o seu ego, para a sua vaidade, para o pecado, para o orgulho. Tudo vai fazer você amar mais as coisas desse mundo do que amar a Deus e os filhos de Deus. Não caia nesse erro. Olhe para Cristo. Que Ele te ache em paz. Que Ele te ache amando os filhos dEle. Que Ele te ache devoto a Ele, dedicado à palavra dEle. Cresça na graça e no conhecimento de Jesus. Que Deus assim te conduza em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ler a Bíblia contigo e chegamos ao final da segunda carta de Pedro. Que Deus nos conduza aqui nesse processo de lermos a Bíblia juntos, de investigarmos a palavra de Deus, de extrairmos coisas tão preciosas e valiosas para as nossas vidas. Um grande prazer entrar aqui na sua vida, nesse seu tempo, e falar contigo sobre a melhor coisa do mundo, compartilhar com você a melhor coisa que eu tenho, o conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo estudo.